A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. Pai, é bom estarmos em Tua presença, é bom estarmos em Tua casa, é bom louvarmos o Teu nome. E também é bom ouvirmos a Tua palavra, que ela venha nos instruir, que ela venha nos orientar, nos abençoar, nos edificar, nos fortalecer, nos restaurar. Em nome de Jesus, unja-me, usa-me, capacita-me a transmitir esta palavra, ainda que breve, ainda que concisa, mas que ela possa prosperar naquilo para a qual o Senhor a enviou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que você está em pé, vamos ler o texto base, que é Hebreus capítulo 4, verso 16, que diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Por favor, estejam assentados. Fé na graça de Deus. Estamos nessa campanha às quintas-feiras com o nome Jornada da Fé. E temos então ministrado sobre fé em áreas direcionadas da parte de Deus para nós, né? Então nós estamos crendo que Deus tem algo especial para nós através dessa campanha. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Os irmãos sabem que às vezes a gente vai lendo a Bíblia, e qualquer outro livro também, que você talvez repita a leitura, é que dificilmente alguém lê outro livro com a mesma quantidade que às vezes lê a Bíblia. Não que às vezes lê a Bíblia toda, mas sempre está lendo a Bíblia, né? Ou aqui na igreja, ou em casa, ou ouvindo pregações. Então os textos bíblicos estão sempre sendo repetidos. Isso dificilmente acontece com outros livros comuns, que a pessoa lê uma vez e dificilmente lê novamente, a não ser alguns estudiosos mesmo, né? Mas geralmente as pessoas leem uma vez. Mas até por essa questão de nós estarmos sempre lendo a Bíblia, ou ouvindo, né, os textos bíblicos, às vezes a gente não atenta, certas palavras se tornam meio que comuns, corriqueiras. Isso tem um lado bom, que mostra familiaridade com o texto, mas às vezes é necessário então que o pregador, a pregadora, traga, né, algo à tona, faça lembrar, pensar. Então me chama a atenção essa questão do trono. Observe, aproximemo-nos do trono da graça. Nós temos dificuldade de entender isso porque nós não vivemos num país de monarquia, ou seja, um país onde existe rei e rainha. Nós temos presidentes que são eleitos de 4 em 4 anos. Esse é o nosso regime de governo. Então nós não sabemos bem o que é um trono. O inglês já sabe. E outros países da Europa que ainda têm rainha, ou rei e rainha, também entendem o que é trono. Mas vamos até mesmo assim dizer algo que até hoje, no caso, por exemplo, a monarquia ainda é diferente dos tempos bíblicos, que era chamada a monarquia absoluta. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, agora o rei, né, porque a rainha faleceu, e o seu filho assumiu. Veja que tem todo um trâmite. Ele tem que passar por todos os reinos, né, porque é chamado Reino Unido. São vários reinos, né, que é dominado pela Inglaterra. Então, ele tem que ir por todos os reinos. Eu não sei se ele vai ser agora ou se ele foi há dias atrás. Eu quase não tenho acompanhado muito reportagem, confesso a vocês. Depois dessa do ano passado, aí, das eleições, eu não tenho mais graça de ouvir muitas reportagens, porque quem é a favor de um governo só fala bem, e quem é contra só fala mal. Não existe mais imparcialidade, não existe mais aquela notícia pela notícia, existe manipulação da notícia. Então eu confesso para vocês que eu
eu estou ouvindo assim o noticiário, eu falo, quem é que está falando? Ah, a CNN. Ah, mas ela é contra. Então, eu não sei se essa notícia é verdadeira. Ah, a Globo está passando tal coisa. Ah, mas ela é a favor. Eu não sei se é verdade, né? Mas antigamente, anos passados, tinha. Mas enfim, então eu não sei. Eu sei que o rei Charles aí está para ser empossado lá como rei. Mas existe todo um trâmite. E no passado não tinha isso. Era rei, acabou. Era empossado como rei. Não tinha que passar por parlamento. Então hoje é uma monarquia, não é absoluta. Inclusive, o rei é quase que uma figura de Estado. Ele é o representante da nação, sim, mas ele tem algumas prerrogativas. Outra já é o juiz, outra já é a Câmara dos Deputados, enfim. Então não é uma monarquia absoluta. No passado era. O rei, ele exercia os 3 poderes. Ele era legislador, era ele quem fazia as leis. Ele era o executivo, ele fazia com que as leis fossem executadas, e ele era o judiciário, ou seja, quem infringisse as leis era julgado pelo próprio rei. Ele dava sentença de prisão ou até mesmo sentença de morte. Então veja que o poder estava na mão do rei. E nós não temos esse entendimento, porque, como eu disse, estamos num país democrático, num sistema presidencialista, é diferente. Mas aqui, o escritor aos Hebreus, ele está levando as pessoas, ou quem lê esse texto, a pensar num trono. E é muito interessante, aqui então fala que da existência de um rei, de uma autoridade governante. Então, aproximemo-nos do trono, ou seja, nós temos um rei que governa sobre nós. E não é apenas um rei comum, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, pense nisso, quando você pensar em fé, na graça de Deus, pense que há um trono. Não é um trono físico, não é um trono terreno, é algo celestial. Mas há um trono para o qual nós devemos nos dirigir. E é interessante que o que predominava num governo da época de um rei, ou seja, a forma que esse rei agia, o trono levava o nome. Vamos supor que o rei era um rei severo, era um rei que matava à torta e à direita, sem se preocupar, era um tirano. Não, ele não era um soberano, mas ele era um tirano, como houve muitos ao longo da história. Então, era o trono da injustiça, era o trono da maldade, era o trono do sangue, porque muito sangue era derramado. Então, de acordo com o que predominava nesse governo, o trono levava o nome. E o trono do nosso rei chama-se trono da graça. Não é maravilhoso isso? É o trono da graça, porque o que predomina nesse governo é a graça. Por isso que nós podemos e devemos ter fé na graça, porque é ela que predomina no reino de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome por isso. Por que nós podemos nos aproximar? Aproximemo-nos. Por que eu posso me aproximar? Observe, gente, que voltando nos textos bíblicos, por exemplo, na história de Esther, ela era rainha, mas observe que ela foi colocada como rainha, Esther foi colocada como rainha, porque Vasti, a rainha anterior, não quis se apresentar numa festa. O rei mandou chamar a rainha Vasti, ele estava bêbado, o pessoal, toda a sua corte estava embriagada, e ele queria mostrar a beleza dela. Ela se sentia um objeto. Eu não sou um objeto para que as pessoas possam ficar observando. Talvez ela tinha um temperamento forte, e ela então não foi.
E o rei ficou furioso, e aí buscou os conselheiros. Aí os conselheiros já viu, né? Falou: ó, majestade, como é que vai ficar os outros homens do reino? Quando um homem falar alguma coisa para sua esposa, ela vai dizer: eu não vou fazer. Mas a rainha não fez. E ele falou: o que eu faço então? Ora, destitua ela e escolha uma nova rainha. Faz um concurso em todas as províncias, e aquela mais bonita, mais inteligente, enfim, é a substituta dela. Por isso que Esther se tornou rainha. Então observe que ela toma o cuidado de não contrariar o rei. E o rei é uma pessoa, é um ser visado. Ele é respeitado, ele é obedecido, mas ao mesmo tempo ele tem inimigos. Porque há pessoas que querem dominar esse reino, e muitas vezes infiltram espiões, infiltravam pessoas ali, para que num momento oportuno pudesse matar esse rei. Então o rei, eles tinham uma guarda muito especial. Então não é qualquer momento, não era qualquer um que se aproximava do rei. Eles tinham por hábito, você já deve ter visto isso em filmes, que eles tinham por hábito, às vezes, de trazer um trono, ou um trono substituto. Às vezes o trono real ficava lá dentro, mas algum outro trono era colocado à frente do palácio, e as pessoas vinham. Então aquele tempo, aquele dia, era um dia muito especial, onde as pessoas tinham acesso, mas não é qualquer um de qualquer jeito. Observe a história de Salomão. 2 mulheres estavam disputando uma criança. Então é esse momento, as pessoas vinham e traziam suas necessidades ao rei. Era um determinado momento. Mas ela só se aproximava com ordem, tinha o capitão da guarda, o chefe da guarda, que controlava isso. Por quê? De repente tumultua, vem todo mundo, alguém pode esfaquear o rei. Então é um por um, debaixo de ordem. Tá? E existia a seguinte ordem: quem se aproximar em momento que não é, isso no caso ali onde estava Esther, no reino da Pérsia, né? Não sei se Israel tinha isso, mas eu acredito que sim, que é o cuidado que eles têm com o rei. Então a ordem era: quem se aproximar sem autorização deve ser morto. Então tinha os flecheiros, os arqueiros, né, que ficavam à distância ali. Alguém que se aproximasse jogava uma flecha, a não ser que o rei estendesse o cetro. Se o rei estendesse o cetro, a pessoa poderia se aproximar. E isso aconteceu com Esther. Ela orou, jejuou, porque ela mesma falou para Mardoqueu, falou: olha, faz tempo que o rei não me chama. Ele deve estar com os problemas aí do reino, ele não tem me chamado. Eu vou até ele, mas se ele não estender o cetro, veja que poderia ser até a rainha. Se aproximasse sem ordem, sem permissão, morria. Ela falou: eu vou me aproximar, e se eu morrer, morri. Ela fala desse jeito. Mas ela orou e jejuou. E quando ela se aproxima, os arqueiros já puxaram a flecha. E aí o rei estendeu o cetro. Amém? Então, só para você entender que eles poderiam se aproximar do trono, mas não era de qualquer jeito, não era a qualquer momento. Tinha o dia específico para o rei dar audiências. Mas este aqui, que nós estamos falando, esse trono da graça, está à minha disposição, está à sua disposição todos os dias, a todo momento. Glória a Deus por isso. Não é maravilhoso isso? Deus não tem aquele dia: não, hoje eu estou atendendo, amanhã eu tenho outras coisas para fazer. Deus tem sempre coisas para fazer, mas Ele sempre tem atenção para nós. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Então nós podemos nos aproximar, porque é interessante que ele diz aqui: com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Isso me alegra tanto, queridos, porque nós estamos aqui nessa campanha, e eu digo para você: Deus é previsível.
Ele vai te abençoar. Mas ao mesmo tempo Ele é imprevisível, porque eu não sei como Ele vai abençoar. Mas Ele vai me surpreender, Ele vai te surpreender. Vai ser algo, Deus é criativo, Ele sabe como fazer as coisas. Então, é trono da graça. Não é por mérito. O que é graça? Favor não merecido. Mas sabe, às vezes você não ora, você não pede, porque você fala, eu não mereço. Eu sou tão falho, eu sou tão falha. Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? E sabe que até por isso, muitas pessoas ficam assim, ora por mim, quem sabe Deus te ouve. Porque você faz as coisas certinhas, às vezes pensa o pastor, a pastora, o presbítero, o líder, você anda certinho, então, pede por mim. Sim, nós temos esse papel como líderes de orar por você. Mas eu quero que você ponha na sua mente, no seu coração, que esse trono é da graça. Não é por mérito. Você não vai receber ou deixar de receber por mérito. É a graça de Deus. Mas você sabe que às vezes nós somos tão condicionados a isso. Eu vou dizer duas situações aqui, que não é o trono da graça de Deus. O quê? Sabe criança? Quando os pais às vezes estão educando a criança. Você fez certinho? Toma bolachinha. Toma bolacha. Olha, se você se comportar, você vai ganhar presente de Natal. Percebe? Às vezes nós somos condicionados assim. Só vamos receber se fizer tudo certinho. Eu não estou querendo dizer que Deus é relaxado e está pouco se lixando para o que você faz. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por mais certinho que a gente ande, por mais coisas boas que a gente faça, nós nunca mereceríamos nada. É pela graça dEle. É pela graça dEle. E isso que eu estou dizendo é tão forte em nós, que mesmo que às vezes a pessoa está andando certinho, vamos dizer assim, dentro da nossa ótica, da nossa visão, está andando certinho, mas parece que nunca está. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Então o Espírito Santo está me levando a dizer para você nessa noite, querido, é trono da graça. Você não vai receber porque você merece, ou deixar de receber porque você não merece. Você vai receber porque é a graça. É a graça de Deus sobre a sua vida. Simples assim. Deus não é como pai, não estou dizendo que seja errado isso, mas às vezes a gente exagera nesse negócio de criança. Educar, só recebe se fizer certinho, sabe? Ou então, desculpa aqui, não estamos comparando, mas às vezes como adestrar cão, né? Adestrar animal. Se fizer certinho, ganha a ração. Né? Se fizer certinho, ganha a ração. Meu irmão, você não é criança e nem animal que está sendo adestrado. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus que tem necessidades. E esse trono está à disposição para te atender nos momentos de necessidade. Amém? Então é isso, você pode se aproximar porque é pela graça. Observe que eu citei aqui situações que as pessoas iam aos reis. E os reis favoreciam, ou não. Ou não. Teve um camarada que chegou para Davi e disse, olha, eu estou trazendo aqui a notícia, Saul está morto. E Davi falou assim, como é que foi? E ele conta. E por fim ele fala, fui eu que terminei o serviço. Ele estava ferido, e ele pediu para o ajudante dele matá-lo, não teve coragem, mas eu cheguei, ele pediu, eu o matei. E eu trouxe a notícia para ti, rei Davi, porque agora o senhor pode ficar tranquilo, que o seu inimigo morreu. Acho que ele achou que ele ia receber um prêmio. Davi olhou e falou para ele assim, seu filho das trevas, eu que sou eu, não me atrevia a matar um ungido do Senhor, você se atreveu a matar e deu ordem para que matasse ele. E o rapaz foi morto. Isso é rei, filho, rei é assim, sabe? Então tem várias histórias na Bíblia sobre favorecimento do rei. Mas como eu disse, era esporádico, era de alguns momentos. E eu quero encerrar falando algo que eu já falei diversas vezes aqui, mas sempre é bom relembrar. E, como eu sempre digo, tem sempre gente que não esteve nas vezes que eu falei anteriormente. Então, não fique bravo. Lá veio o pastor que se fala de novo. A questão é a seguinte, querido.
a diferença de graça e de misericórdia, porque nós vemos os dois no trono. Aproximemo-nos do trono com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então é um trono de graça e ao mesmo tempo um trono de misericórdia. Graça, isso é importante você gravar isso. Graça é quando você é favorecida por Deus, abençoado, abençoada, sem merecer. Você não mereceria essa bênção, mas a graça dele te dá essa bênção. Isso é graça. Misericórdia é quando você merecia castigo. Pelo que você fez, você mereceria ser castigado, castigada, e Deus não te castiga. Ou às vezes te dá um puxãozinho de orelha, quando na verdade você tem que tomar uma cintada. Ou quem sabe umas 5 cintadas. E Ele só te dá, eu estou falando do tempo antigo, né? Porque antigamente tinha essas coisas. Qual que é melhor? Um puxãozinho de orelha, ou 5 cintadas bem dadas nas costas? É muito melhor puxãozinho de orelha. Então, a misericórdia de Deus é assim: ou Ele não te castiga, ou Ele castiga de forma leve, porque o que você fez mereceria algo muito mais duro, muito mais forte, muito mais contundente, muito mais doloroso. Mas a graça dEle e a misericórdia, a misericórdia dEle faz com que você não receba esse castigo merecido. Então, uma é o favor que você recebe sem merecer. Outra é o castigo que você não recebe, mas que mereceria. Mas de uma forma ou de outra, eu estarei abençoado, você estará abençoado. Amém? Esse é o trono da graça, é o trono de misericórdia. Então, essa graça, esse trono envolve não confiar nos nossos méritos e também confiar na bondade, na grandeza e na fidelidade de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome bem forte. Vamos cantar e orar e cantar. Vamos nos colocar em pé, equipe de louvor.